Olá, boa tarde. Combate à corrupção e fraudes. Em uma iniciativa inédita, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais realizou a primeira semana da integridade. Ministros, magistrados e servidores debateram a importância do combate a essas práticas. E esse é o destaque do Jornal da Justiça de hoje. Vamos aos outros destaques. Ministra Carmen Lúcia do Supremo Tribunal Federal anula provas em ação penal contra ex-secretário de Saúde do Distrito Federal, Francisco Araújo. Tribunal Especial julga pedido de impeachment contra o governador de Santa Catarina, Carlos Moisés. O Tribunal Especial de Impeachment é composto por 5 desembargadores e 5 deputados estaduais. E ainda, na reportagem especial sobre os 130 anos do Supremo na era da República, você vai conhecer um pouco da história da revolta da vacina. Em 1904, a lei sancionada pelo presidente Rodrigues Alves autorizou a vacinação compulsória de quem se negava a se imunizar contra varíola e febre amarela. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, vai analisar pedido que aponta descumprimento de decisão do STF em operação na favela do Jacarezinho, no Rio de Janeiro. O ministro Edson Fachin vai analisar petição em que o Núcleo de Assessoria Jurídica Universitária Popular, Luiz Amaim, aponta violação da decisão tomada pela Corte que discute a letalidade das forças policiais do Rio de Janeiro diante da operação policial realizada ontem na favela do Jacarezinho, que resultou em 25 mortes. No ano passado, o Supremo referendou determinação do ministro Fachin, relator do processo, que suspendeu a realização de incursões policiais em comunidades do estado do Rio durante a pandemia. A decisão estabelece que as operações sejam restritas aos casos excepcionais, informadas e acompanhadas pelo Ministério Público. Segundo a instituição, a determinação do STF vem sendo descumprida pelas polícias civil e militar do Estado, resultando sempre em ações de violência e nenhum controle por parte do Ministério Público. O núcleo também pede que o STF solicite esclarecimentos ao governador Cláudio Castro quanto aos procedimentos tomados para impedir ações abusivas das forças policiais e que ele também explique os motivos que justificaram a operação realizada na favela de Jacarezinho. A ministra do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia, negou o pedido para anulação de provas em ação penal contra o ex-secretário de Saúde do Distrito Federal. Francisco Araújo é acusado de fraude na compra de testes da Covid-19. Ao negar o pedido, a ministra Carmen Lúcia fez referência à teoria do juízo aparente. Ela explicou que se no momento da decisão judicial para a coleta de provas o contexto apontava para a competência do juízo responsável pela decisão, as provas devem ser consideradas válidas. Isso, mesmo que depois seja reconhecida a incompetência para o andamento do processo. Carmen Lúcia destacou ainda que todo o trâmite da ação penal contra Francisco Araújo está de acordo com a jurisprudência do STF. Por meio de habeas corpus, a defesa do ex-secretário de Saúde do Distrito Federal buscava a suspensão cautelar da ação penal e a nulidade das provas colhidas perante a 5ª Vara Criminal de Brasília. A alegação foi que o Superior Tribunal de Justiça declarou a Justiça do Distrito Federal incompetente para o trâmite da ação. Francisco Araújo, acusado de fraude na compra de testes para a Covid-19, foi exonerado do cargo. Depois, foi preso preventivamente em agosto do ano passado, por ordem do Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Também foi decretado o bloqueio de bens e a quebra do sigilo bancário e fiscal do ex-secretário de Saúde. Em novembro, a Justiça concedeu que Francisco Araújo respondesse o processo em liberdade, mas com o uso de tornozeleira eletrônica. E começou hoje de manhã, em Santa Catarina, a sessão do Tribunal Especial de Impeachment contra o governador do estado, Carlos Moisés. Chefe do executivo é acusado de crime de responsabilidade na compra de insumos e contratação de serviços para o combate da pandemia da Covid-19. A sessão é conduzida pelo presidente do Poder Judiciário de Santa Catarina e do Tribunal Especial de Impeachment, desembargador Ricardo Reusler. Ele leu o resumo do relatório do pedido de impedimento.
O governador Carlos Moisés, do PSL, é acusado de crime de responsabilidade por 4 pontos. A compra de 200 respiradores pulmonares por R$33 milhões com pagamento antecipado e sem licitação, fraude na contratação do hospital de campanha, prestação de informações falsas à Comissão Parlamentar de Inquérito Estadual e ausência de punição a subordinados do governo. Advogados de acusação e de defesa puderam se manifestar no início do julgamento. Os respiradores não foram entregues pelo fornecedor nas datas pactuadas, mesmo após sucessivas notificações por parte do governo, o que gerou desfalque ao estado de Santa Catarina na medida que ficou sem os equipamentos e sem o dinheiro. O que se discute nesse processo é responsabilidade do governador, que insiste em alegar que não sabia de nada. Mas ele sabia. Carlos Moisés da Silva e Daniela Rainer foram eleitos, respectivamente, governador do estado e vice-governadora do estado de Santa Catarina, com mais de 2.600.000 votos, representando 71% dos votos válidos do segundo turno das eleições de 2018. Daí a relevância histórica do julgamento de hoje. Mais do que nunca, os catarinenses exigem ponderação, equilíbrio e serenidade das instituições e dos poderes constituídos. Nessa quinta-feira, o ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, negou o pedido do deputado estadual Laércio Schuster, do PSB, para adiar o julgamento do impeachment de Carlos Moisés. O parlamentar alegava ilegalidade no rito do impedimento, que poderia ocasionar futuramente a anulação do processo. Segundo o ministro, não houve nenhum prejuízo processual que justificasse o adiamento da análise do caso. Sendo assim, a sessão do Tribunal Especial foi mantida. O Tribunal Especial de Impeachment é composto por 5 desembargadores e 5 deputados estaduais. Para ser condenado, Carlos Moisés precisa de pelo menos 7 dos 10 votos. Com isso, ele perde o cargo de forma definitiva. Se for absolvido, o político volta a assumir a função de governador. Moisés está afastado da atividade pública desde o dia 30 de março, quando a denúncia contra ele foi aceita. Desde então, o governo de Santa Catarina é comandado pela vice Daniela Rainer. O julgamento ainda continua. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região, com sede em Brasília, revogou a prisão domiciliar do ex-deputado federal Eduardo Cunha, do MDB do Rio de Janeiro. O desembargador Ney Belo considerou que houve prisão alongada. A prisão de Eduardo Cunha foi determinada em 2017 na Operação Sepsis, que investiga um suposto esquema de pagamentos de propina para liberação de recursos do Fundo de Investimentos do FGTS, Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. Eduardo Cunha foi condenado no processo e recorreu. Para o desembargador do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, não há mais necessidade de manter a prisão, considerando que o ex-deputado cumpriu todas as obrigações impostas e não há data marcada para julgamento do recurso. Na semana passada, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, com sede em Porto Alegre, revogou outra prisão de Eduardo Cunha, decretada na Operação Lava Jato. Segundo a defesa, com essa nova decisão, o ex-deputado ficará em liberdade. O Supremo Tribunal Federal informou na manhã de hoje, por meio de nota, que o site do STF foi retirado do ar devido à identificação de um acesso fora do padrão que foi contido enquanto ainda estava em andamento. Segundo informações preliminares, somente dados públicos ou de características técnicas do ambiente foram acessados sem comprometimento de informações sigilosas. Ainda de acordo com o tribunal, todos os sistemas que garantem a atuação jurisdicional do Supremo, como o peticionamento eletrônico, seguiram funcionando de forma adequada, sem a necessidade de desligamento. O STF lamenta eventuais transtornos causados, mas ressalta absoluto compromisso com a transparência e a segurança da informação. E você vai ver a seguir os detalhes sobre a Semana da Integridade promovida pela Justiça Mineira. Voltamos já. A Constituição Federal de 1988 é a maior conquista do povo brasileiro.
ela é um marco na nossa redemocratização. E hoje, mais do que nunca, nesse atual cenário tão desafiador, é possível ver a sua importância e como ela consegue materializar o alcance de direitos fundamentais, como ela consegue equilibrar os poderes do nosso Estado democrático de direito. A Justiça de Minas Gerais promoveu uma iniciativa inédita sobre a importância da governança na administração pública. A primeira semana da integridade do Tribunal de Justiça de Minas Gerais promoveu práticas de combate à corrupção e às fraudes. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais, corte estadual pioneira no país a lançar iniciativa exclusiva de combate à prática de corrupção e fraudes, realizou a primeira Semana da Integridade. No evento semipresencial, participaram ministros, magistrados e servidores. A palestra do ministro do Tribunal de Contas da União, Augusto Nardes, foi sobre a governança na administração pública. Ele elogiou o programa de integridade do Tribunal de Justiça de Minas, referência para todo o país. Estou aqui em Minas Gerais vendo que também Minas Gerais está liderando esse movimento nos estados. É o primeiro estado a implantar a integridade. Isso é de grande repercussão porque vai servir de modelo para o resto do Brasil. O ministro do Superior Tribunal de Justiça, Antônio Saldanha Palheiro, também participou do evento. Mas o grande desafio é obter o comprometimento dos servidores, dos magistrados, juízes, desembargadores, em atuar de acordo com a ética, atuar de acordo com a moralidade. O programa Integridade é um conjunto de políticas, ferramentas e ações com o objetivo de manter a instituição em conformidade com as leis e com a ética. Esse programa ele foi reconhecido pela Transparência Internacional como boa prática, melhores práticas. E, nesse sentido, a CGU, que é a Controladoria Geral no âmbito federal, o que ela fez? Ela nos elege, ela elegeu o programa de integridade do Tribunal de Justiça de Minas como um programa que deve ser utilizado, seus instrumentos, a sua estrutura, para ser replicado nos outros órgãos que desejam implantar essa dinâmica. O presidente do Tribunal de Justiça de Minas, desembargador Gilson Soares Lemes, encerrou o evento reafirmando a importância de manter e aprimorar a governança. Gestão sem governança é fracasso. Nós sabemos que é importante, principalmente dentro do Poder Judiciário. A governança é o compliance junto com a integridade. Nós, Poder Judiciário, só seremos vistos e bem vistos e respeitados se tivermos aqui uma estatura moral para dizer o que é justiça. Para falar mais sobre o assunto, nós conversamos agora com o desembargador do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Henrique Abiakel, a quem, antes de mais nada, eu dou as boas-vindas ao nosso Jornal da Justiça, primeira edição. Boa tarde, doutor. Boa tarde, Carlos Eduardo. É um grande prazer estar aqui. Doutor, já podemos fazer uma radiografia, falar em termos de resultados desta primeira semana de integridade realizada pelo TJ de Minas Gerais? Sem dúvida. Essa primeira semana da integridade, ela culmina um trabalho que essa administração do tribunal vem fazendo de forma muito séria. É um dos pilares dessa administração, vem oriunda de administrações anteriores também. E, sem a menor dúvida, isso tem sido divulgado, tem padronizado procedimentos, tem sido muito bem recebido por todos os servidores, magistrados, tanto na atividade fim, atividade jurisdicional, como nas atividades meio, uma eventual administração de um foro numa comarca. Então, já podemos falar que o resultado é muito positivo. Doutor, chama a atenção, então, pelo que o senhor disse, que não se trata de um evento isolado, mas ele vem no bojo de uma sequência de trabalhos que têm sido feitos pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais, exatamente no sentido de combater as fraudes e de combater a corrupção. Eu colocaria mais do que combater, Carlos Eduardo, eu colocaria prevenir. Nós padronizamos procedimentos, tem sido tudo registrado. Então, é um trabalho muito genuíno do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, sabe? Vem de muito tempo e isso realmente é um produto que nós hoje temos,
que foi reconhecido, a Controladoria Geral da União está adotando. Então, realmente um trabalho de muito tempo que não dá frutos, esse tipo de coisa não dá frutos imediatamente, né? Só agora é que realmente está sendo divulgado, está todo mundo conhecendo esse pioneirismo do nosso tribunal. Doutor Henrique, existe um trabalho específico que está sendo feito com esse espírito, que é o grupo de trabalho do Comitê de Integridade do Conselho Nacional de Justiça, o qual o senhor também integra. Do que é que se trata exatamente esse trabalho? Olha, o presidente Luiz Fux nomeou esse grupo de trabalho justamente para que nós desenvolvêssemos práticas que pudessem ser adotadas em outros tribunais do país. Então, eu tenho tido a responsabilidade enorme, né, com muito orgulho, de levar as boas práticas que nós trouxemos ao tribunal, que nós desenvolvemos no Tribunal de Minas, para que isso possa ser adaptado, obviamente, na realidade de cada estado, o Brasil é continental, e que possa ter uma diretriz geral para que os tribunais também possam adotar essas práticas de integridade, prevenindo as condutas. Então, tem sido um trabalho muito importante, muito interessante de ser feito. Doutor, existe um termo, o direito trabalha muito com definições, com termos específicos. E existe um que é fundamental na compreensão desse trabalho, que eu gostaria que o senhor nos falasse do que se trata e como ele se aplica, que é o termo governança. Bom, governança é um termo bastante amplo, né? Isso vem muito da iniciativa privada e cada vez mais o serviço público tem adotado a necessidade de governança. E a integridade é só um dos pilares da governança, né? A governança, ela diz respeito a, basicamente, qualquer conduta que seja boa para a atividade fim, mas que também permeie a atividade meio de qualquer serviço que é executado. É um conceito bastante amplo, é difícil no tempo curto aqui definir. Eu espero ter conseguido, de alguma forma, dar alguma luz sobre isso. Mas, sem dúvida, uma coisa é fato. A integridade é apenas um dos pilares de uma boa governança e que deve permear as relações dentro do serviço público. Isso leva a uma outra pergunta, doutor, que foi a elaboração de uma cartilha que trata exatamente de integridade e governança. Como foi a abordagem feita nessa cartilha? Essa cartilha é extremamente interessante, Carlos. A gente aproveitou esse evento, essa Semana da Integridade, para fazer o lançamento. A cartilha, ela contém diversas orientações para os servidores, para os magistrados, justamente visando padronizar. Quando a gente padroniza procedimentos, às vezes até uma questão que é muito pequena, um reparo de uma questão elétrica num determinado fórum do interior, tem que ser registrado de uma determinada maneira, tem que ter o contratante seguindo determinadas instruções, ou seja, a gente adapta toda a estrutura de um tribunal de justiça para as exigências que a sociedade tem em relação à integridade. Acho que isso casa muito bem com o conceito de governança que você perguntou na pergunta anterior. Doutor, muito obrigado pela participação. Entrevista, o tempo é curto, é claro. É mais difícil a gente fazer um resumo a respeito disso, mas o que importa é exatamente esse trabalho de formiga. Boa sorte na continuidade desse trabalho e lembrando, inclusive, para os telespectadores, que, na verdade, é um trabalho de toda a sociedade. Obrigado, parabéns pela iniciativa. Eu é que agradeço, estou sempre à disposição, Carlos Eduardo. Muito obrigado. E veja a seguir, a revolta da vacina é o tema da reportagem especial sobre os 130 anos do Supremo na Era da República. Os detalhes em instantes. A Constituição Federal é, sem dúvida alguma, o mais importante instrumento de asseguramento dos direitos fundamentais do cidadão em nosso país. A sua defesa e respeito se afiguram fundamentais na consolidação do Estado Democrático de Direito e cabe a cada um de nós trabalhar assiduamente para que esse texto normativo seja respeitado e cumprido em sua integralidade. Um movimento que ocorreu no Rio de Janeiro há mais de um século nos ajuda a fazer uma reflexão sobre como as autoridades lidam com as crises sanitárias.
Hoje, na nossa série sobre os 130 anos do Supremo Tribunal Federal na era da República, vamos falar da revolta da vacina, mais um caso emblemático analisado pela Suprema Corte. Uma doença nova, milhares de pessoas contaminadas e a necessidade de vacinar a população. Ao imaginar esse cenário, logo pensamos na pandemia do novo coronavírus. Mas estamos falando de uma situação que ocorreu há mais de um século, no Rio de Janeiro. Uma lei determinou várias medidas sanitárias para combater a varíola e a febre amarela. E foi a causa de um movimento popular que recebeu o nome de Revolta das Vacinas. Assim como a Covid, no início do ano passado, a varíola e a febre amarela eram doenças novas e pouco se sabia de onde vinham, como eram transmitidas e tratamento. Em 1904, a lei sancionada pelo presidente Rodrigues Alves autorizou a vacinação compulsória de quem se negava a se imunizar contra a varíola e febre amarela. A norma também deu poder de polícia para que agentes sanitários entrassem nas casas para combater o mosquito Aedes aegypti, responsável pela transmissão das doenças. Foi o que provocou a revolta. Durante 6 dias, a população foi às ruas se manifestar contra as medidas que consideravam autoritárias. O plano de saneamento, ele basicamente tratava as pessoas como obstáculos à saúde pública, não como os sujeitos de direito que deveriam ser atendidos pelo Estado. Ele tratava as pessoas como obstáculos a serem superados. Então, ele era um plano que era autoritário. No ano seguinte, um português levou o caso ao Supremo Tribunal Federal no Rio de Janeiro contra uma das medidas sanitárias impostas pelo presidente. Ele alegou constrangimento ilegal por ter sido intimado 2 vezes por um inspetor sanitário para que o deixasse entrar na casa dele. O objetivo era combater o mosquito transmissor da febre amarela. O Supremo Tribunal Federal atendeu ao pedido do autor da ação e considerou inconstitucional parte da norma que autorizava as autoridades sanitárias a entrar nas casas para fazer o expurgo do mosquito, sem a permissão dos proprietários. Esta pesquisadora da Fiocruz explica que, na época, o Estado só era responsável por saúde epidemiológica e não individual. Por isso, agia em momentos de crise sanitária, como foi com a varíola e a febre amarela no começo do século XX, principalmente no combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor da febre amarela. Se você tem a notificação, que é uma doença de notificação compulsória, que aconteceu um caso de febre amarela em determinado distrito, a polícia do distrito, ou seja, do bairro, vai na casa e eles acabam entrando nas casas para aplicação do pireto, que é um veneno. E eles ainda cobrem as casas com um pano para deixar o veneno atuar dentro da casa. Mais de um século depois, o Supremo Tribunal Federal voltou a ser acionado para discutir formas de combater uma doença. No ano passado, o tribunal teve de decidir sobre a obrigatoriedade da vacina contra a Covid-19, além de outros questionamentos, como a obrigatoriedade do uso de máscaras e a autonomia dos estados para tomar medidas de combate ao coronavírus. O Supremo Tribunal Federal decidiu que a imunização contra a Covid-19 deve ser compulsória, mas que não deve haver coação, constrangimento e medidas invasivas semelhantes ao que aconteceu 115 anos atrás. Segundo a pesquisadora da Fiocruz, além da judicialização em comum com o passado, está a dificuldade de fazer com que as pessoas sigam as normas de segurança sanitária. Você conta muita gente sem máscaras, esses grupos inteiros sem máscara, essas pessoas estão sendo absolutamente irresponsáveis. Quando você tem pessoas que se recusam a tomar vacina, essas pessoas estão sendo irresponsáveis, estão sendo, aliás, egoístas. Estão pensando apenas em si próprias. A ação individual afeta absolutamente o coletivo. Para o historiador, parte desta dificuldade vem de um outro problema, a politização da saúde. A politização também existiu em 1904, ela existe hoje, e se essa politização ela não é ocupada por pessoas que
que defendem a vacinação, que defendem as medidas sanitárias, ela é ocupada por negacionistas, ela é ocupada por pessoas que são contrários a isso, são contrários à ciência. E o Jornal da Justiça fica por aqui. Obrigado pela companhia, uma ótima tarde e um excelente fim de semana. Tchau!